Olá, hoje vamos gravar a nossa quinta aula estudando a Lei 8.112 de 1990. Meus caros, eu gostaria, antes de iniciar as questões, dar continuidade à resolução de questões, chamar a atenção de vocês para a disciplina, para o acompanhamento de todas as aulas que estão sendo publicadas. E mais uma coisa, nós temos aí na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br vários cursos, TRE, TJND, TJNG, exame da ordem. Então basta você acessar a página, verificar no menu Publicações e assistir às aulas gratuitamente, sem custo nenhum para você. Esse curso, o objetivo é esse, é ajudar você que sonha, que busca o seu objetivo, que busca o seu objetivo e travei a língua, que busca alcançar aí o cargo de servidor público, ok? Muito bem. Antes, eu gostaria de fazer alguns comentários, algumas observações sobre a Lei 8.112 de 1990. Meus caros, eu comecei a comentar com vocês no último bloco sobre a posse. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, a responsabilidade e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Eu falei também que vocês não podem confundir cargo comissionado com função de confiança. O cargo comissionado, como o próprio nome diz, é o cargo em que o seu ocupante, sem necessariamente ser efetivo da administração pública, será nomeado para ocupá-lo sem qualquer aprovação em concurso público. Ao contrário da função de confiança, que será exercida mediante designação, obrigatoriamente por ocupante de cargo efetivo, concursado. Meus caros, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: muitos confundem os dois institutos em face das competências a eles atribuídas, cargo de confiança, cargo comissionado, questão de direção, chefia ou assessoramento. No entanto, eu gostaria de traçar algumas peculiaridades dos cargos comissionados. O ingresso em cargo comissionado exige o cumprimento de requisitos básicos para a investidura, como idade mínima, a regularidade eleitoral e militar, e outras. A nomeação do ocupante do cargo comissionado deverá ser dada por autoridade competente. Como no cargo efetivo, a investidura ocorrerá com a posse. O ato de nomeação é amplamente discricionário. Podendo abranger pessoas que não tenham nenhum vínculo com a administração pública ou mesmo servidores ocupantes de cargos efetivos. O ato de exoneração também é discricionário. Não condicionado a qualquer processo administrativo. Não se adquire estabilidade em cargos comissionados. Deficientes podem ocupar cargos comissionados desde que cumpram os requisitos legais para ocupar cargos públicos. Lembre-se de que a posse ocorrerá no prazo de 30 dias
contados da publicação do ato de provimento. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento, em licença ou afastamento discriminados, que eu vou passar para vocês, o prazo será contado do término do impedimento. O prazo será contado do término do impedimento por motivo de doença em pessoa da família, para serviço militar, para capacitação, férias, participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme expuser o regulamento, júri ou outros serviços obrigatórios por lei, a gestante, a adotante e a paternidade, para tratamento da saúde, da própria saúde, até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço por prestado à União em cargo de provimento efetivo, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, por convocação para o serviço militar, deslocamento para a nova sede em face de remoção, requisição ou redistribuição, participação em competição esportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país e no exterior, conforme expuser a lei específica. Meus caros, a posse poderá dar-se mediante procuração específica e só ocorrerá nos casos de provimento de cargo por nomeação. A posse poderá-se mediante procuração específica e só ocorrerá nos casos de provimento de cargo por nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração, quanto ao serviço ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Preste atenção. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias improrrogáveis. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, a qual avaliará o candidato e o julgará apto física e mentalmente como condição ao exercício do cargo. Segundo o STF, súmula número 16, o candidato nomeado tem direito à posse, não podendo a administração revogar o ato. Sim, deixa eu ver se mais uma coisa para a gente comentar antes de iniciar a resolução de questões. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, distribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contada a data da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído neste prazo o tempo necessário para deslocamento. Agora, chamo a atenção e destaco. Na hipótese do servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do impedimento. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observado o limite mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Agora, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. O comissionado e o exercente de função de confiança estão sempre de sobreaviso, não podendo assim exercer qualquer outra função.
seja na área pública ou privada, salvo na condição de interino, como prevista em lei, vez que a dicção da norma é clara ao submeter o agente à dedicação integral e poder ser convocado sempre que houver interesse da administração. Ok? Muito bem. Vamos agora para a resolução das questões. Vamos hoje começar com a questão de número 25. Conforme preceitua a Lei 8.112, que o diploma que estabelece o regime, que é o diploma que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, ela é aplicável. Ela é aplicável. Alternativa A. Somente aos servidores públicos civis do Poder Executivo da União. Alternativa incorreta. Porque o artigo 1º da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, estabelece que esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas federais. Então, não há que se falar só os servidores civis do Poder Executivo da União. A alternativa A está incorreta. A alternativa B de bola. Aos servidores públicos civis da União, das autarquias, mesmo que em regime especial, e das fundações públicas federais, exceto aqueles que atuam na estrutura da administração militar. Corretíssimo, corretíssimo a alternativa B de bola. Vamos continuar o estudo, mesmo sabendo que nós já temos o gabarito, questão 25, gabarito B. Alternativa C. Aos servidores civis dos órgãos da administração direta e indireta da União. Aos servidores civis dos órgãos da administração direta e indireta da União. Desde o início dos vídeos, dos cursos, eu costumo dizer para o aluno o seguinte: caro aluno, você deve ficar atento para a escolha da questão que mais completa, da questão que mais adequa à verdade requerida pela banca. Então, antes de você gabaritar, se você vê que a questão ela não está completa, você deve ler todas as alternativas, porque às vezes você encontra questões completas, menos completas e questões que oferecem as informações no meio do caminho. Não são questões erradas, mas a banca quer questões mais completas. Questões mais completas, ok? Então, a alternativa C não é o nosso gabarito. Destacando que o artigo 1º da Lei 8.112 diz o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis. Não é os servidores civis do órgão de administração direta e indireta, é os servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial
e das fundações públicas federais. A alternativa D, consequentemente, está errada. A todos os servidores civis da União. Não é a todos os servidores civis, mas sim aos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. A todos aqueles que trabalham para a União, mesmo que por intermédio de empresas de trabalho temporário. Não há essa previsão. Não é a todos que trabalham para a União, e sim a todos os servidores públicos civis da União. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão de número 26. Um servidor do Ministério Público da União ocupa cargo em comissão, lotado em gabinete de procurador da República, como secretário. O horário de trabalho em sua unidade vai das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Certo dia, o secretário é convocado por seu superior para, no dia seguinte, ou acompanhá-lo em uma diligência que se iniciará às 6 horas da manhã, podendo prolongar-se até a meia-noite. Do ponto de vista estritamente legal, o servidor. Alternativa A. Poderá recusar a convocação, pois só se obriga a cumprir o horário de expediente de sua unidade. Meus caros, vocês estão lembrados que antes de iniciar a resolução dessas questões, eu chamei a atenção de vocês para o cargo em comissão, que na verdade o servidor comissionado e de confiança, ele presta serviço de integridade, de tempo integral ao órgão contratante. Então, meus caros, ele poderá recusar a convocação? Não. Ele é um servidor de comissionado. Ele está a serviço do órgão e deve prestar esse serviço quando for convocado, a qualquer momento. É o que nós falamos, é o que nós comentamos no início da nossa aula. No início da aula, ao falarmos do cargo comissionado com função de confiança e do cargo comissionado. Vocês estão lembrados que eu comentei com vocês, né, que o servidor efetivo e o servidor com cargo comissionado ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço. Integral dedicação ao serviço. Podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. O comissionado e o exercente de função de confiança estão sempre de sobreaviso, não podendo assim exercer qualquer outra função. Então a letra A está incorreta. Letra B. Estará agindo corretamente se recusar a convocação sobre a alegação de legalmente acumular outro cargo em outro órgão público com expediente pela manhã. Errado. Não pode. A alternativa C. Estará obrigado a atender à convocação
em vista do cargo que ocupa. Corretamente, a alternativa C. A alternativa D, deverá atender a convocação, pois os servidores públicos estão obrigados a sempre obedecer às ordens dos seus superiores hierárquicos. Não é isso. Ordens legais. Ilegais, não. A alternativa E, poderá recusar a convocação sob argumento de haver marcado com antecedência a atividade particular naquele dia, fora de seu horário normal de expediente. Não há que se falar em fora de seu horário normal de expediente. O servidor comissionado fica à disposição do órgão público que lhe contratou. Colegas, o artigo 2º da Lei 8.112 diz o seguinte: para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. O que está falando tanto de servidor? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Professor, e o que é cargo público? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Lembrando, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições, e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Lembrando que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. E são criados por lei. Cuidado! São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Para provimento em caráter efetivo ou em caráter comissional. É proibida, meus caros, preste atenção que nós vamos responder questões relacionadas ao que eu estou passando para vocês. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Questão de número 27. Hermenegildo é ocupante de cargo de nível assistente da carreira de apoio técnico administrativo do Ministério Público da União, aprovado em concurso público realizado no ano de 1996. Em uma decisão desvairada, resolve levar apreciável quantidade material de consumo da repartição para sua residência, apropriando-se também de um grampeador, de um furador e de uma máquina de calcular. O fato é descoberto e apurado em regular processo administrativo disciplinar, cuja comissão conclui, afinal, que a conduta do servidor corresponde hipoteticamente à descrição do crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Do crime de peculato,
artigo 312 do Código Penal. Nos termos da Lei 8.112 de 1990, a autoridade administrativa a quem forem enviados os autos deverá, além de aplicar as medidas penais cabíveis, alternativa A, ignorar esse tópico da conclusão, pois essa autoridade não tem competência para analisar conduta de servidores sob o âmbito criminal, tarefa apenas do Ministério Público e do Poder Judiciário. Meus caros, nós já começamos a observar e vamos observar muito mais, porque o meu curso é um curso completíssimo. Você não vai ficar com preguiça, porque eu vou oferecer para você um curso completo que você não viu e nem vai ver na internet. Esse curso vai ser completíssimo. Nós vamos esgotar a lei 8.112. Todos os dispositivos em resolução de questões. Preste muita atenção. Professor, eu só estou detalhando muito. Vou resolver questões, se Deus quiser, de todos os dispositivos. Estou marcando aqui, ó. Olha a minha lei. Deixa eu ver se consegue. Deixa eu ver, colocar para você provar. Ih, mas está muito... A minha câmera é muito ruim, quer ver? Aqui. Olha aí. Tá vendo? Estou marcando dispositivo por dispositivo. Nós vamos fazer questões de todos os artigos da Lei 8.112. Esse curso vai ser para guardar mesmo na sua mente e usá-lo para qualquer concurso público. Esgotando, detonando mesmo, esgotando tudo que a lei pede. Voltemos para a questão. Ignorar nunca. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Remetê-los ao Ministério Público Federal, se concordar com a conclusão, para que o servidor seja eventualmente processado por crime perante a Justiça Federal. Corretíssima a alternativa B. Corretíssima. Se ele concordar, deverá encaminhar para essa autoridade, deverá encaminhar a conclusão da comissão para o Ministério Público Federal, para que seja processado por crime perante a Justiça Federal. Alternativa C de casa. O nosso gabarito é qual? Anote aí, porque eu não vou disponibilizar o gabarito no final. Você que vai anotar aí comigo, vai fazer comigo, ok? O gabarito da questão, anota aí, da questão 27 é a letra B de bola. Questão C. Aplicar a punição administrativa cabível, abstendo-se de qualquer providência do ponto de vista criminal. Ele não pode abster. A autoridade não pode abster. Olha que questão ridícula. Tendo em vista o princípio da independência das esferas de responsabilidade. Não pode. Isso aí é responsabilidade dele, né? Mandar, concordando com a conclusão, remetê-lo ao Ministério Público Federal
para que o servidor seja eventualmente processado por crime perante a Justiça Federal. A alternativa C de casa está incorreta. D. Encaminhá-los à conclusão, às conclusões, diretamente a um juiz federal, para que, com base nos elementos já colhidos regularmente, seja o servidor apenado de acordo com a lei penal. Não. Essa autoridade não vai encaminhar diretamente ao juiz federal. Vai encaminhar, sim, ao Ministério Público Federal. A alternativa D de dado está incorreta. A alternativa E. Despachá-los para a Polícia Federal com vista à instauração de inquérito policial. Não, gente. Nós estamos falando aqui de um servidor. Não é não. Então a alternativa E está incorreta. Meus caros, vamos para a questão de número 28. O servidor público civil estável poderá perder o cargo. Item 1. Por sentença judicial, ainda que sujeita a recurso. Item 2. Em virtude de processo administrativo disciplinar em que ele seja assegurada ampla defesa. Item 3. Em virtude de diplomação como vereador municipal. Item 4. Em virtude de sua convocação para o serviço militar. Analisando as assertivas, acima verifica-se que alternativa A, todas estão corretas. A alternativa B, apenas as assertivas, a segunda assertiva está correta. A alternativa C, apenas a alternativa 4 está errada. A alternativa D, todas estão erradas. Meus caros, o servidor público civil estável, pode perder o cargo por sentença judicial, ainda que sujeita a recurso. Item falso. O item 1 está falso. Na verdade, meus caros, para ele perder o seu cargo é através de processo administrativo e sentença judicial transitada em julgado. Se a sentença judicial ainda está sujeita a recurso, então não ocorreu ainda o trânsito em julgado. O item 1 está errado. O item 1 estando errado, eu vou eliminar a alternativa A, vou eliminar a alternativa C, e por enquanto eu fico com a B e com a D de dado. Item 2. O servidor público civil estável pode perder o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa. Corretíssimo. É o que diz a lei 8.112 de 1990. Corretíssimo. O item 2 está incorreto. Estando correto o item 2, ainda eu fico em dúvida se é a alternativa B ou a alternativa D de dado. Item 3. Em virtude de diplomação como vereador municipal. Não. Errado. O servidor público civil estável pode perder o cargo em virtude de diplomação como vereador municipal? Não. Pois a função, o servidor público pode acumular também
a função de vereador, desde que os horários sejam compatíveis. Desde que os horários sejam compatíveis. Então, com isso eu sei que o meu gabarito é letra B de bola. Letra B de bola. Mas vou comentar a questão o item de número 4, ou assertiva. Em virtude de sua convocação para o serviço militar. Ser convocado para o serviço militar não pode ser motivo de perda do cargo público, da sua estabilidade. Então, item 4 está incorreto. Item 4 está incorreto. Questão de número 29. A absolvição criminal só afastará o ato punitivo no âmbito da administração. A absolvição criminal só afastará o ato punitivo no âmbito da administração. Alternativa A. Se ficar demonstrado na ação penal que as provas da participação do acusado são inconscientes a ponto de possibilitar um juízo de condenação. Alternativa B. Se for feita a prova inequívoca de que o acusado, embora autor do fato incriminado, não foi responsabilizado dada a aplicação da suspensão do processo proposta pelo Ministério Público. Alternativa C. Se ficar provada na ação penal que está prescrita a pretensão punitiva do Estado. Alternativa D de dado. Se ficar provada na ação penal a inexistência do fato ou que o acusado não foi autor. A questão pede o seguinte, novamente. Não, professor, tem que repetir? Tem. Para vocês fixarem o que eu estou falando com vocês. A absolvição criminal só afastará o ato punitivo no âmbito da administração pública. O nosso gabarito correto é letra D de dado. Se ficar provada na ação penal a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor. Ou que o acusado não foi o seu autor. Sabe, quem fala conosco essa verdade é o artigo 126. Artigo 126, que eu acabei de marcá-lo aqui. Então, lembrado que eu falei que eu vou esgotar toda a lei? Olha o que eu fiz aqui agora. Olha. A responsabilidade administrativa do servidor, a responsabilidade do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Olha o que eu fiz. A existência do fato ou a sua autoria. A existência do fato ou a sua autoria. Ok? Muito bem. Agora, a alternativa A diz o seguinte: se ficar demonstrado na ação penal que as provas da participação do acusado são inconscientes ao ponto de possibilitar um juízo de condenação. Aí não há que se falar que vai afastar o ato punitivo no âmbito da administração, porque na verdade tem que ser inexistência do fato.
e sua autoria. Então, A está errado. Se for feita a prova inequívoca de que o acusado, embora autor do fato que nada acabou, não há que se afastar, não há que se afastar no âmbito da administração. Fica aprovada a ação penal que não há que se afastar também a responsabilidade administrativa do servidor. Letra D é o nosso gabarito. Nós avançamos muito, eu não gosto que as aulas ficam muito longas, não cansam demais vocês, né? Então nós vamos terminar com a questão, vamos parar esse curso e no próximo vídeo nós vamos começar com a questão de número 30, ok? Meus caros, bons estudos, até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.